Putin e Erdogan formam uma parceria estratégica que está abalando o Ocidente, justamente enquanto o mundo se volta para a cúpula do BRICS. Mais uma vez, Vladimir Putin reafirma o domínio da Rússia sobre o mercado global de gás natural. Em um diálogo crucial, Putin deixa claro para Erdogan que a Rússia não é apenas mais um parceiro, mas a peça-chave que movimenta o jogo da energia mundial. Isso faz seus oponentes tremerem. Além disso, Erdogan surpreendeu com uma grande declaração diplomática. A Turquia está buscando uma maior colaboração com o BRICS. Será que o Ocidente está preparado para essa mudança? Uma coisa é certa, a balança do poder está em movimento. Putin e Erdogan mexeram com o equilíbrio de poder global ao firmarem uma parceria que desafia diretamente as principais potências da OTAN e redesenha a geopolítica mundial. O presidente russo conseguiu aproximar a Turquia de uma possível integração ao BRICS, e o gás natural foi a peça-chave para este acordo. Essa é uma das principais armas de influência da Rússia no cenário global, e agora ela está sendo usada para reforçar essa cooperação estratégica com a Turquia. Enquanto o mundo observa, Rússia e Turquia mostram que a sua parceria vai além de palavras vazias. Putin declarou: a Rússia é um fornecedor energético confiável, ressaltando que o gás russo sempre foi entregue à Turquia, mesmo em períodos de instabilidade global. Essa parceria energética é o alicerce de uma relação mais ampla que está moldando o novo panorama de poder na Eurásia e em outros continentes. Dois gasodutos importantes, o Turk Stream e o Blue Stream, transportam bilhões de metros cúbicos de gás russo diretamente para a Turquia, simbolizando essa colaboração robusta, resistente a sanções e pressões externas. Em 2023, mais de 20.500 milhões de metros cúbicos de gás foram exportados, destacando a Turquia como um dos maiores compradores do gás russo e reforçando seu papel como um ponto crucial nos planos da Rússia para transformar a região em um grande hub energético. Tenho plena confiança de que esse projeto vai melhorar significativamente a segurança energética regional, declarou Putin, referindo-se a uma iniciativa conjunta que visa estabilizar os preços de energia e garantir o controle da oferta sobre a Europa e a Ásia. Mas essa aliança não se limita apenas à questão energética. Putin e Erdogan também estão colaborando em uma empreitada ainda mais grandiosa: a construção da primeira usina nuclear da Turquia, Akuyu. Esse projeto, que avança a todo vapor, simboliza a profundidade da relação entre os dois países. Quando a usina entrar em operação em 2025, será um marco importante para a Turquia, garantindo uma fonte estável e autossuficiente de energia e consolidando ainda mais a parceria estratégica com a Rússia. No entanto, o que realmente deixa o Ocidente em alerta não é apenas a cooperação em gás ou energia nuclear, mas o desejo crescente da Turquia de se unir ao BRICS, o grupo que reúne algumas das principais economias emergentes do mundo. Antes de sua viagem, Erdogan foi direto ao dizer: queremos aprofundar nossa cooperação com o BRICS. Este movimento sinaliza um afastamento das alianças tradicionais da Turquia com o Ocidente, ao mesmo tempo que se aproxima de um novo sistema multipolar, onde potências como Rússia, China, Índia, Brasil e África do Sul estão moldando o futuro do cenário global. As estatísticas relacionadas ao comércio entre Rússia e Turquia são, de fato, impressionantes. O volume total atingiu 55.400 milhões de dólares em 2022, um número robusto que revela a solidez dessa parceria econômica. Mas o mais surpreendente é que, mesmo com todas as tensões geopolíticas e as sanções internacionais, nos primeiros 8 meses de 2023, esse valor registrou um crescimento de 6,2%, demonstrando uma expansão que vai além do simples comércio. Isso não é apenas uma flutuação momentânea, mas o reflexo de uma tendência consistente de crescimento e integração econômica entre os dois países. Esse aumento não se deve apenas ao volume de mercadorias, mas também a um esforço conjunto para melhorar as infraestruturas comerciais e diversificar os setores de cooperação. A Rússia, com seu vasto fornecimento de energia, e a Turquia, com sua posição geoestratégica, estão formando uma conexão cada vez mais interdependente. Além disso, ambos os países estão buscando se libertar das amarras do sistema financeiro tradicional, amplamente dominado por nações ocidentais, o que impulsiona essa nova dinâmica econômica.
Essa ruptura com os padrões estabelecidos vem sendo acelerada pelas sanções econômicas impostas pelo Ocidente à Rússia, que, longe de isolar Moscou, está levando o Kremlin a buscar alternativas estratégicas e parceiras que compartilham interesses comuns, como Ankara. A cooperação entre os dois países vai além do comércio direto. Erdogan tem se esforçado para resolver as complexas questões bancárias nas transações com a Rússia, que foram complicadas pelas sanções financeiras ocidentais. Essas sanções tornaram a troca direta de capital entre os dois países mais difícil, mas ambos os governos estão desenvolvendo novas soluções. Ministros das Finanças e os bancos centrais das duas nações têm trabalhado incessantemente para criar mecanismos de pagamento alternativos, como a adoção de moedas locais ou até o uso de criptomoedas para contornar as restrições impostas. A proximidade desses novos acordos mostra que uma solução para esses desafios está cada vez mais ao alcance e, quando resolvida, deverá impulsionar ainda mais os laços comerciais e energéticos entre os dois países. Contudo, a relação entre Rússia e Turquia não é apenas econômica. O comércio crescente e a colaboração no setor energético são apenas a superfície de uma aliança muito mais ampla e estratégica. Politicamente, as duas nações estão alinhadas em várias questões geopolíticas cruciais, especialmente nos conflitos do Oriente Médio. Moscou e Ankara compartilham uma visão crítica sobre as intervenções ocidentais na região, e ambos os líderes condenam veementemente a violência desenfreada que ocorre em áreas como Gaza. Erdogan, particularmente, foi enfático ao denunciar as ações que transformaram Gaza em um dos maiores cemitérios de crianças e mulheres. Uma retórica que ressoa fortemente com a posição russa de oposição às políticas ocidentais na região. Este alinhamento reforça a relação entre os dois países, que agora se posicionam como defensores de uma nova ordem no Oriente Médio, livre da interferência ocidental. Neste contexto, a Rússia aparece como um aliado indispensável para a Turquia, especialmente no momento em que Erdogan tenta aumentar a influência de seu país no Oriente Médio e além. O apoio de Putin à Turquia oferece a Erdogan uma base sólida para projetar o poder turco na região, ao mesmo tempo que Ankara busca fortalecer sua posição global. A colaboração não se limita apenas ao Oriente Médio, mas se estende a outras áreas estratégicas, como o Cáucaso e a Ásia Central, onde os interesses de ambos os países frequentemente convergem. Além disso, tanto Putin quanto Erdogan têm sido enfáticos em suas críticas às sanções unilaterais impostas pelo Ocidente. Em vez de enfraquecer a Rússia, essas sanções parecem ter solidificado o compromisso de Moscou em fortalecer suas parcerias com países fora do eixo ocidental. Isso impulsionou a busca da Rússia por novos aliados e mercados, resultando em uma maior cooperação com nações emergentes como a Turquia. A Turquia, apesar de ser membro da OTAN, não seguiu estritamente o caminho de seus parceiros ocidentais, preferindo manter sua autonomia nas decisões internacionais. Este comportamento independente é um dos fatores que explicam o crescente alinhamento entre Ankara e Moscou. Um exemplo claro desse afastamento das alianças tradicionais ocidentais é o pedido recente da Turquia para ingressar no BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem ganhado cada vez mais influência no cenário global. Esse movimento, que foi amplamente divulgado em setembro, indica que a Turquia está decidida a diversificar suas parcerias internacionais, buscando uma posição menos dependente dos aliados tradicionais do Ocidente. A integração ao BRICS representaria uma mudança significativa na política externa turca, marcando uma transição para um alinhamento mais forte com as potências emergentes. Para Erdogan, isso oferece uma oportunidade para colocar a Turquia no centro de uma nova ordem global multipolar, onde as economias emergentes desempenham um papel cada vez mais importante. Portanto, a crescente relação entre Rússia e Turquia não se limita apenas à energia e ao comércio, mas reflete uma transformação mais ampla, tanto nas alianças políticas quanto nas estratégias econômicas globais. À medida que as duas nações se aproximam, o impacto dessas mudanças promete reverberar muito além de suas fronteiras, afetando diretamente o equilíbrio de poder em várias regiões do mundo.
Durante a cúpula do BRICS, as declarações de outros líderes foram igualmente reveladoras. O presidente do Brasil, por exemplo, destacou que o BRICS representa 3% do PIB global, com base na paridade de poder de compra, além de controlar vastos recursos naturais, como 72% das terras raras e 75% do manganês mundial. Essas afirmações sublinham o poder econômico coletivo do bloco, que está cada vez mais preparado para desafiar a hegemonia das economias desenvolvidas. A questão das sanções unilaterais e medidas coercitivas ilegítimas tem sido um tema amplamente discutido nas reuniões do BRICS, refletindo a crescente frustração dos membros do bloco em relação à dominação ocidental sobre o sistema financeiro global. Tanto a Rússia quanto a Turquia enfrentaram sanções internacionais severas, impostas principalmente pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que tem o objetivo de isolar economicamente esses países e limitar suas capacidades de ação no cenário global. No entanto, em vez de sucumbirem à pressão, esses dois países estão desenvolvendo estratégias eficazes para contornar essas sanções e, ao mesmo tempo, reforçar suas economias. No caso da Turquia, Erdogan tem sido claro sobre o compromisso de seu governo em superar as dificuldades impostas por essas restrições financeiras, especialmente no que diz respeito às transações bancárias com a Rússia. A cooperação econômica entre Rússia e Turquia, especialmente em setores-chave como energia e comércio, continua a se expandir, apesar dos esforços ocidentais para limitar essa relação. Erdogan e Putin têm trabalhado em conjunto para estabelecer novos mecanismos financeiros que não dependam de bancos ocidentais ou do dólar americano, explorando alternativas como o uso de moedas locais em transações bilaterais. Além disso, há conversas sobre o desenvolvimento de um sistema de pagamentos baseado em criptomoedas, o que poderia reduzir ainda mais a influência das sanções. A criação dessas rotas alternativas é um passo fundamental para garantir que a aliança entre os dois países continue a prosperar independentemente da pressão internacional. O impacto desse acordo é profundo, não apenas em termos econômicos, mas também na redefinição das relações internacionais. O fortalecimento dos laços entre Rússia e Turquia é um sinal claro de que o mundo está se movendo para uma ordem multipolar, onde o Ocidente já não é o único centro de poder. O acordo entre Putin e Erdogan marca o início de uma nova era, onde potências emergentes começam a desafiar a hegemonia ocidental, especialmente em regiões estratégicas como a Eurásia. Essa aliança, centrada em pilares como gás natural, energia nuclear e comércio bilateral, coloca Rússia e Turquia em uma posição de destaque no cenário global. O gás natural, em particular, é um dos principais ativos dessa cooperação. A Rússia, com suas vastas reservas de gás, e a Turquia, com sua posição geográfica estratégica como ponto de trânsito para o gás russo para a Europa, estão cimentando uma parceria que lhes dá uma vantagem considerável sobre o Ocidente. A construção e operação contínua de gasodutos como o Turk Stream é um exemplo claro de como essa relação energética beneficia ambas as nações. Para a Rússia, isso garante uma rota de exportação segura para seus recursos energéticos, enquanto para a Turquia, isso solidifica seu papel como um hub energético regional, fortalecendo sua economia e sua relevância geopolítica. Outro componente importante dessa parceria é o desenvolvimento da energia nuclear. Com o projeto da usina nuclear de Akuyu em andamento, a Turquia está cada vez mais próxima de garantir sua independência energética, com o apoio crucial da Rússia. Essa usina, que será a primeira de seu tipo no país, representa um avanço significativo para a Turquia, fornecendo uma fonte de energia limpa e estável que reduzirá sua dependência de fontes externas, especialmente de combustíveis fósseis. Além disso, essa colaboração nuclear fortalece ainda mais os laços estratégicos entre Moscou e Ankara, demonstrando que a cooperação vai muito além do comércio de gás e petróleo. O que mais preocupa o Ocidente, no entanto, é o potencial afastamento da Turquia das alianças tradicionais, especialmente da OTAN, e sua possível integração ao BRICS.
Para os países ocidentais, a Turquia sempre foi vista como um ponto de apoio estratégico, tanto por sua posição geográfica crucial, quanto por seu papel como um dos membros mais influentes da OTAN. No entanto, a aproximação crescente de Ankara com Moscou e seu interesse em se juntar ao BRICS estão causando grande inquietação nas capitais ocidentais. Se a Turquia realmente se juntar ao BRICS, isso não apenas enfraquecerá a influência da OTAN na região, mas também poderá alterar o equilíbrio de poder global. A entrada da Turquia no BRICS seria um golpe devastador para o Ocidente, especialmente para os Estados Unidos e a União Europeia. O BRICS já reúne algumas das maiores economias emergentes do mundo, e a adição da Turquia fortaleceria ainda mais o bloco. Além disso, o BRICS está cada vez mais sendo visto como uma alternativa ao G7 e outras coalizões dominadas pelo Ocidente. Combinando vastos recursos naturais, grandes populações e economias em crescimento, o BRICS já está moldando o futuro da economia global, e a entrada da Turquia ampliaria essa influência. Isso abriria novas portas para Ankara, permitindo que o país diversificasse suas alianças internacionais e se distanciasse ainda mais das pressões ocidentais. Para Moscou, a adesão da Turquia ao BRICS seria uma vitória estratégica significativa. Isso fortaleceria a posição da Rússia dentro do bloco e ampliaria sua influência na região do Oriente Médio e da Ásia Central. Para a Turquia, isso representaria a oportunidade de se juntar a um grupo que está moldando uma nova ordem global, menos dependente das estruturas ocidentais. Além disso, a aliança com o BRICS permitiria à Turquia explorar novos mercados e diversificar suas fontes de investimento e comércio, algo que seria crucial para garantir a estabilidade econômica a longo prazo. Enquanto essa aliança se fortalece, os gasodutos continuam a bombear energia, as plantas nucleares continuam a ser construídas, e o comércio entre Rússia e Turquia não dá sinais de desaceleração. Para ambos os países, o futuro parece mais promissor do que nunca, com novas oportunidades surgindo a cada etapa dessa cooperação. O Ocidente, por outro lado, se vê em uma posição cada vez mais vulnerável, tentando desesperadamente manter sua influência em um mundo que está mudando rapidamente. Se a Turquia continuar a expandir seus laços com o BRICS e outros blocos emergentes, a influência ocidental na região será cada vez mais enfraquecida. Este é o começo de uma nova era, em que Rússia e Turquia estão se posicionando como protagonistas em um cenário global cada vez mais fragmentado e multipolar. A união de forças entre esses dois países representa uma mudança sísmica no equilíbrio de poder, que pode transformar as dinâmicas regionais e globais nas próximas décadas.